Amém, Maranata, Maranata, Maranata. E aqui eu, Hernandes, pregador do Evangelho, Hernandes Cristão, mais um vídeo maravilhoso. Cara, por que eu estou fazendo vídeo na hora dessa? Cara, porque eu estou em uma meta de programar vídeos, sim. Para quê? Para trazer mais conteúdos de qualidade. Porque se eu estiver fazendo vídeos quando estou com um tempinho livre, por exemplo, 10 minutos, 30 minutos, eu faço os vídeos, programo, aí vai ser postado no dia certo, entendeu? No dia certo vai ser postado. Cada dia vai ser postado em um momento específico, entendeu? Porque eu gosto de fazer assim, de tipo um cronograma, tá ligado? Do certinho. Então é isso aí. Bom, e hoje vai ser sobre por que mesmo Davi fazendo muita coisa errada, muita coisa ruim, muita mesmo, Salomão também e outros também, outros personagens bíblicos, porque mesmo assim Deus amou essas pessoas, porque Deus perdoou Davi, por que isso aconteceu? Vamos ver, começando, quando os hebreus saíram da terra do Egito, sim, depois dos hebreus saírem da terra do Egito, Moisés ficou encarregado de liderar este povo. Aí o que aconteceu? No meio do deserto, várias vezes, Moisés às vezes se irritava com o povo também. Moisés também já matou uma pessoa também. Aquele soldado egípcio, entendeu? E também, Moisés desobedeceu Deus. Ele feriu a rocha. Não era para ferir, era para tocar a rocha. E depois disso, o que aconteceu? Chegaram à terra prometida, mas Deus falou: não, você não vai não. Fique aqui. Você não vai entrar na terra prometida. Mas no último momento, quando Moisés estava morto, o inimigo e o anjo Miguel brigaram para ter o corpo de Moisés. O anjo Miguel estava defendendo Moisés. Lá se sabe o que o Satanás queria fazer com o corpo de Moisés. Mas Miguel falou: que o Senhor te repreenda, porque só Deus tem toda a autoridade de repreender ele. Então, depois disso, ficou encarregado quem? Josué. Sim, Josué ficou encarregado disso. Josué ficou encarregado de liderar o povo. Mas o que aconteceu? Josué, ele é aquele cara mais pacífico. Ele era muito pacífico, ele não tinha aquela firmeza de ser líder. Isso mesmo. Ele era muito pacífico. Então, aos poucos, Deus foi capacitando ele por meio de provações. Exatamente. Aí Josué acabou se tornando uma pessoa mais firme para liderar. Entendeu? Mais firme para liderar. É porque, tipo assim, ele tinha medo de liderar o pessoal, falar o que o pessoal não queria ouvir. E, caramba, se esse pessoal se voltar contra mim, entendeu? Ele tinha esse jeito meio pacífico, mas aos poucos, após as provações, Deus foi capacitando ele para que ele fosse um líder completo. Depois disso, essa geração de Josué, eles ficaram para trás já. Agora nasceu outras gerações que não conhecem a Deus. Sim, eles podem até acreditar em Deus, mas não seguem a Deus, os princípios de Deus, os princípios. O que é esses princípios? Como é que você faz para ter um namoro e um casamento de sucesso? É o que? Princípios. Aí quando chega aquela vizinha e fala: nossa, menina, com a mulher, né? Nossa, mulher, nossa, como você conseguiu um namoro, um casamento tão bom? Isso é milagre. Ela: não, pratiquei princípios. Princípios é isso, entendeu? Então, esse povo não conhecia a Deus. Que nem essa geração de agora. A maioria não conhece a Deus. Conhecer a Deus, acreditar uma coisa, conhecer a outra. Sim. Lá em Tiago, capítulo 4, fala bastante sobre as obras. Que até os demônios acreditam em Deus. Entendeu? Até o diabo é crente que acredita em Deus. Mas aqueles que seguem verdadeiramente, esses são os verdadeiros cristãos. Então, depois disso,
esse povo se levantou. Novas gerações não conheciam Deus. Deus levantou quem? Juízes para organizar essa bagunça toda, esse caos todo. Senão ia virar uma bagunça, exatamente igual ensino médio, cara, uma bagunça, entendeu? Aí depois, o que aconteceu? Deus levantou um juiz chamado Samuel, exatamente, Samuel. Samuel, cara, é um dos profetas, um dos juízes mais conhecidos. Sansão, ele era mais um líder militar, cara, entendeu? Porque ele é cada força, né? Que nem a minha aqui, ó, no shape. Ó, aqui, ó, que nem eu aqui, ó, olha, o shape, olha. É que nem eu, Sansão, ele é que nem eu assim forte. Ele era que nem eu, Sansão. Ele era mais militar. Exatamente, ele era mais militar. Aí, esse povo vacila bastante. Tanto até que Saul, cara, Saul, ele consultou um adivinho, né? Pra conversar com o morto. Quando Samuel morreu, Saul, ele, como era um rei fraco mentalmente, não tinha confiança em Deus, ele acabou consultando uma pessoa que trabalha com essas coisas, magias. Aí Samuel, lá mesmo, falou a verdade na cara dele, várias coisas, surtou o verbo. Tanto é por ele ter consultado esses adivinhos, que não pode, o cristão não pode fazer essas coisas. Mas, depois disso, veio Davi. Sim, Davi, ele cometeu adultério porque ele começou a olhar, exatamente, flertar com o pecado. E muitas das vezes as pessoas pecam porque elas começam a flertar com o pecado, exatamente. Elas acabam consumindo o pecado no seu coração, exatamente. Isso mesmo, que Jesus falou. Se o teu olho faz pecar, arranca o teu olho. Se tua mão faz pecar, arranca a tua mão. Mas não arranca tua mão não, mano. Tá louco? Vai pra lá, entendeu? Vai pra lá, louco. Mas é uma metáfora, cara. É uma metáfora. Então, depois disso, Davi cometeu o ato. Exatamente. E, cara, ele fez várias coisas erradas. Depois veio seu filho, Salomão, o cara mais sábio da Bíblia. Não, não é assim não. É sábio sim. Mas ele fez muita coisa errada, mano. Fez muita merda também, tá ligado? E é isso, mano. Ele teve 1.000 mulheres. Através disso, a vida dele foi influenciada pra pior, com certeza, por causa das influências externas. Acabou adorando outros deuses. Olha, outros deuses. Aí, cara, por que mesmo assim Deus perdoou Davi? Mas, para isso, vamos continuar essa história. Vamos continuar. Sim. Aí depois, Salomão, ele acabou morrendo. E veio outro rei que era o filho dele, que era Roboão. Roboão, ele era um miserável. É um cabra ruim pra caramba, Roboão. Ele falou assim: eu vou botar imposto do amor para vocês. Trabalhar muito e ganhar nada, quase nada, só mixaria. E se reclamar, ah, então vocês reclamaram, né? Vou aumentar o imposto, vou aumentar o trabalho e no final, mordidinha de escorpiões. Olha só. E olha, a maioria deles ficaram revoltados. Alguns se conformaram, sim, porque tem outra opção às vezes, né? O que aconteceu? E outros não se conformaram. Os não, vou ficar aqui não, quando sou trouxa, eu vou seguir meu próprio caminho. Aí Jeroboão, ele era um dos líderes também, fazia parte do reino, sim, o reino desse reino aí. Aí acabaram se separando. Aí eles falaram: eu não vou mais permitir isso. Porque você queria, depois do trabalho, levar morro de escorpião? Ninguém queria. Aí eles foram para o norte. Aí deu origem aos israelitas do norte. Exatamente. Aí esse tal de Jeroboão virou o rei de Israel do norte. Aí teve o pessoal
do sul, que é o que eles se conformaram. Aí depois disso, esse povo foi chutado que nem lixo. Os israelitas do norte, aqueles que sofreram e quiseram fugir. Eles foram chutados que nem lixo. Ninguém tava nem aí pra ele. Eles iam pra Roma. Não quero judeu aqui, não quero israelita aqui não. Vá-se embora. Ir pra Babilônia. Não quero não, vá-se embora. Pega o beco, vá pra casa. Eles eram rejeitados por tudo igual lixo. E ainda tiveram seu reino invadido pelos persas. Isso, pelos persas. E também acabaram se relacionando com outras mulheres, se reproduzindo, e acabou ouvindo essa bagunça toda e misturando as raças. Aí por isso que muitas das vezes os judeus eles têm um certo nojo pelos samaritanos, porque foi aí que deu origem ao povo samaritanos. Exatamente. Porque tanto eles se relacionar e virar um povo mestiço, porque israelense e judeu só com judeu. Aí, através dessa farofa toda, acabaram se misturando as raças, se reproduzindo muito. Aí o que acontece? Aí que eu vou te falar uma coisa. Por que mesmo assim Deus perdoa as pessoas? Por que mesmo esses reis, tendo a sabedoria, o Davi era um cara, saiu era um ninguém. Aí Deus deu o reino para ele. E mesmo assim ele fez essas coisas. Mesmo assim as gerações também. Porque mesmo assim Deus não faz nada. Deus, ele perdoa. Por quê? Por que isso acontece? Porque ele permite que mesmo pessoas que são tão sábios, mas mesmo assim faz tanta coisa errada. Por quê? Porque será que Deus não deu a sabedoria verdadeira? Por que Deus não mudou o coração das pessoas? A resposta, irmãos, está que tudo isso serviu para realmente provar, exatamente para nós, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, para mostrar na verdade, ou seja, ensinar para nós que a gente não é autossuficiente. A nossa fraqueza, a força em Deus se manifesta na nossa fraqueza, para que seja feita a perfeita e boa vontade e agradável do Senhor. Porque tudo isso veio para nos ensinar aqui. Isso tudo serviu para mostrar para nós que nós somos dependentes de Deus. Aí vê o que? Aí que entra esse versículo, essa passagem da água e da mulher samaritana. Jesus falando com a mulher samaritana. Por isso que a mulher samaritana falou: judeus e samaritanos não se falam. Entendeu? Porque teve essa mistura de raça, tudo isso também. Eles adoram outros deuses também. Aí piorou mais ainda. É tipo aquela família que tem uma péssima reputação, né? A filha é Kenga, o tio é bêbado, o filho é ladrão, entendeu? É papagaio, é astronauta, é alienígena, entendeu? É aquela família que tem uma péssima reputação, entendeu? Uma péssima reputação. Aí chegou Cristo. Uou! Vem trazer uma revolução, a reconciliação, a nova aliança. Isso mesmo. Mulher, eu não quero saber se você é samaritana, eu não quero saber se você é um ET, eu não quero saber se você é um Power Ranger. Mas você tem que entender uma coisa: a água que eu lhe der, você vai jorrar para a vida eterna. Entendeu? Então, Jesus, ele não estava nem aí para a samaritana. Entendeu? Porque, tá vendo? A resposta está essa. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Na verdade, porque se a gente fosse perfeito, não existia o pecado. Isso. Então, a nossa incapacidade, a nossa limitação, a nossa natureza pecaminosa é para, cara, é para refletir e nos ensinar o quão grande é o Senhor para nos dar o perdão. Exatamente. Perdão e arrependimento. Isso. A nossa fraqueza, ela, na verdade, é um reflexo
da nossa dependência infinita de Deus. E a salvação através disso é por meio de Cristo, entendeu? Por meio de Cristo. Então, isso tudo mostrou todas essas coisas que aconteceu desse pessoal, dos profetas, dos reis, fazem essas coisas erradas, mesmo tendo sabedoria, Deus deu para eles. É para mostrar a grandeza e a dependência que a gente tem de Deus, entendeu? Para mostrar assim, ó, tá vendo? Sem eu, está vendo, ó, o que acontece? Então, Cristo, ele veio para trazer isso, para a reconciliação, o passaporte gratuito para Nova Jerusalém. Mas você fala, mas eu nunca fui batizado. Eu nunca fui batizado. Mas, meus irmãos, vamos entrar em um contexto mais de empatia. Uma pessoa que está numa cama, está no hospital, ela não está com condições para ir com água. Mas, como diz Paulo, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e você vai ser salvo. Crê no Senhor em todo o seu coração. Faça seu coração queimar, pegar fogo em Cristo Jesus, meus irmãos. Faça tua vida se transformar. Quando você pensar em Cristo, você pensa em algo novo, entendeu? E é isso, irmãos. Então, isso tudo é para nos mostrar a insuficiência da nossa capacidade de ser autorresponsáveis. Exatamente. A gente não é autossuficiente, porque se fosse assim, não precisaríamos de Cristo na nossa vida. A gente é insuficiente. Então, meus irmãos, que a gente venha entender isso. Então, tudo isso, tudo tem um sentido. Tudo, para Deus, tudo tem um propósito. E para aqueles que buscam o Senhor, também há propósito. Na verdade, as pessoas, elas ficam buscando a bênção. Mas, na verdade, elas não precisam buscar bênçãos. Elas mesmas têm que gerar e viver as bênçãos. Porque muitos queriam milagres e outros princípios. Milagres, instruções, princípios. É isso mesmo, que não é exemplo do casamento. Do namoro. Nossa, como você tá bonito, hein? Eu pratiquei princípios. Nossa, tá ganhando dinheiro, viu? Nossa, esse carro, hein? Eu pratiquei princípios. É isso aí, meu. Trabalhar, correr atrás é princípios. Não pisar em ninguém, não roubar, não fazer coisa errada, né? Fazer tudo honrando ao Senhor. Pratiquei princípios. É isso. Nossa, aquele cara não tinha nada, um lascado, agora tem tudo. Tudo de bom, melhor. Não. Não é milagre. Milagre? Não, eu pratiquei princípios. Nossa, e aquele namoro ali, hein? Cara, você conseguiu aquela varal bonita, viu? Você conseguiu, hein? Você vai pra igreja. Nossa, milagre? Não. Eu pratiquei princípios. Então é isso, varão. É isso aí, irmão. Princípios, tá ligado? Porque porque existe uma geração carente de milagres? Porque a que é mais carente de milagres é a que mais quebra princípios. Toma essa aí na sua cara. Então, é isso, mano. Se gostou do canal, se inscreve, mano. Não deixe de se inscrever no meu canal. Eu não quero inscritos. Eu quero que você seja inscrito no livro da vida. Mas, se você se inscrever nesse canal, vai ajudar mais pessoas para ter mais conhecimentos, para ser mais inscritos no livro da vida. Entendeu? Olha só, que benção. Então, é isso. Eu sou o Pregador Hernandes. Sou sonoplasta. Também trabalho com internet e tal. Online, essas coisas, tá ligado? E é isso, irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Infinitamente, poderosamente. Poderosamente. E é isso. Amém.